Bom, pessoal, voltei aqui de novo. Ainda é o mesmo dia. Tem pouco tempo que eu gravei o segundo vídeo do canal, mas eu achei uma coisa muito interessante aqui que eu quero compartilhar com vocês. Eu queria agradecer a Panda, a dona da página, que eu sou administradora do Facebook, que postou essa história lá e eu achei uma coisa interessante. Como hoje eu acabei de falar de animes, existe um jogo que é estilo anime, que é lançado no Japão e foi lançado no Japão e é compartilhado em todo mundo. O nome desse jogo é Vocaloid. Existe um caso negro sobre o Vocaloid, uma história desconhecida, que agora foi acabado de publicar por minha querida amiga, a Panda, ou Gabriele, o nome verdadeiro dela. O nome desse caso é uma música produzida pelo Vocaloid, pelo produtor criador do jogo Vocaloid, que é Alice Human Sacrifice, ou o Alice do Sacrifício Humano. Esse caso chegou a ser conhecido como caso Alice, ou The Killing, ou do inglês The Killings Alice, os assassinatos de Alice. O caso Alice, ele é permanente até hoje, como sendo um dos crimes mais estranhos e misteriosos do Japão. De 1999 a 2005, aconteceu uma série de 5 assassinatos que não teriam relação com nenhuma entre si, se não fosse por uma carta à polícia que o assassino se não fosse por uma carta que o assassino deixava na cena de um crime. Era uma carta de baralho, que o tipo de carta variava a cada crime, e em cada local tinha essa carta com o nome escrito Alice, escrito com o sangue da vítima. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês os detalhes de cada caso dos assassinatos para vocês. O primeiro assassinato foi de Sasagi Megumi. A primeira vítima foi Sasagi Megumi, uma moça de 29 anos, dona de um restaurante. E aqueles que a conheciam descreviam Megumi como uma moça de temperamento curto e uma língua afiada quando lidava com os empregados. Ela era bem conhecida pelos seus clientes graças à sua dedicação e ao trabalho e à excelente comida que seu restaurante servia. Para um ambiente de trabalho, Megumi era muito sociável. Ela ia ia a muitas festas, e foi depois de uma dessas festas que ela desapareceu. Megumi decidiu voltar para casa andando, sendo que ela estava na casa de um amigo que ficava apenas a uma quadra de distância do local da festa. Ela quis voltar a pé, pois ela estava um pouco bêbada para dirigir. Algumas pessoas chegaram a lhe oferecer carona, mas ela negou. Megumi foi vista saindo da festa à 1 da manhã, e foi a última vez que ela foi vista com vida. Na manhã seguinte, um casal passeando pelo bosque que ficava a 1 quilômetro de distância da casa de Megumi, viu uma trilha de sangue e um caminho pouco usado do bosque. Curioso, o casal seguiu a trilha e encontraram o corpo de Megumi. Ela foi esquartejada e seus membros foram empalhados em galhos de árvores. O casal chamou a polícia. Foram os policiais que encontraram a carta de baralho enfiada na boca de Megumi. Eram valetes de espadas, com a palavra Alice escrito, como mencionado anteriormente. Não havia impressões digitais, muito menos DNA na cena do crime. Havia um vômito no local, mas a mulher do casal afirmou ser dela. O segundo caso foi de Yamane Akio. Yamane Akio era um vocalista pouco conhecido de uma banda que não tocava em outros lugares além de bares. Os seus amigos o descreviam como uma pessoa muito carinhosa e que nunca levantava a voz para as outras pessoas fora dos palcos. Depois de sua morte, a banda acabou, não tendo coragem de encontrar um novo vocalista. Akio foi levado de seu apartamento em 11 de fevereiro de 2001. Os seus colegas de banda foram os últimos a vê-lo com vida. Naquela noite, a sua namorada foi visitá-lo e ficou surpresa em achar o apartamento vazio. Nos dias seguintes, Akio foi dado como desaparecido e uma busca começou por ele. A câmera de segurança do prédio mostrou que uma figura encapuzada entrou pelo portão lateral
e saiu algum tempo depois com um grande saco de lixo de formato estranho. Ninguém desconfia nada, imagina. Essa misteriosa pessoa, ela nunca foi encontrada e ninguém a vira pessoalmente no dia do sequestro. Acredita-se que esse homem seja o assassino, mas seu rosto nunca apareceu nas filmagens da câmera, impossibilitando o reconhecimento. Na semana seguinte, o dono do bar Yoshidas, onde a banda tocava constantemente, estava abrindo o local quando se deparou com a cena horrenda. Jogado sobre uma mesa estava o corpo de Akio. Suas cordas vocais foram arrancadas de sua garganta e ele havia levado um tiro na cabeça. Sua carta de Alice era o Rei de Ouros, que foi encontrado em sua mão, juntamente com as cordas vocais arrancadas. O terceiro caso foi de Kai Sakura. Uma adolescente, Kai Sakura, tinha uma vida toda pela frente. Ela era uma garota doce, muito amada pelos seus colegas e parentes. Ela queria ir para a faculdade e se tornar designer de moda. E, quando ela foi sequestrada, faltava apenas uma semana para sua formatura no ensino médio. A família de Sakura tentou instintivamente encontrá-la, e toda a cidade ajudou na busca pela garota perdida. Seu corpo foi encontrado 2 dias depois enterrado numa cova rasa. Não parecia que o assassino queria escondê-la. Pelo contrário, ele marcava a cova com a carta Alice dela, a rainha de paus. A carta estava presa num palito ao topo da cova. O corpo de Sakura fora horrivelmente mutilado, os olhos dela foram arrancados do corpo e pele esfolada e a boca cortada. Uma coroa havia sido costurada em sua cabeça, provavelmente quando ela estava viva. Nenhum crime sexual foi cometido, tanto pré quanto pós-morte. Juntamente com o corpo de Sakura havia um bilhete escrito em uma letra ilegível. O bilhete continha frases desconexas, algumas impossíveis de ler. A morte é um sonho distorcido. Ela sempre vai comandar. E haha, aqueles que morrem são sortudos. Eram algumas das frases que estavam escritas no papel, entre outras. Tentaram reconhecer a letra do assassino, mas sem sucesso. E o último caso foram dos irmãos Oshiro, Hayato e Hina. Esses dois foram as últimas vítimas. Hayato e Hina eram irmãos muito próximos. Hina era a irmã mais velha e era muito teimosa. Seu irmão mais novo, Hayato, ele era muito esperto, até pularam uma série na escola, ficando na mesma sala de sua irmã. Os dois raramente brigavam, ao contrário de outros irmãos que, na mesma idade deles, os dois foram encontrados mortos em sua cama em 4 de abril de 2005. A causa da morte foi uma injeção letal. A janela do quarto estava aberta e deduziu-se que o assassino invadira a casa em silêncio o suficiente para cometer o crime sem acordar os dois, saindo da casa logo em seguida. Cada criança segurava uma carta de ás de copas, que ao serem colocadas lado a lado formavam a palavra Alice. Uma pegada da lamacenta fora encontrada no carpete, mas estava tão danificada que foi impossível identificá-la. Essa foi a única pista, fora a carta, encontrada no local do crime. Um ano mais tarde, a mãe de Hayato e de Hina cometera suicídio por causa da depressão. O pai deles, que ainda está vivo, faz terapia extensiva para tentar superar a morte de toda a sua família. Até este momento, ele se encontra em depressão profunda, sendo fortemente medicado. As consequências. Um pouco depois da morte dos irmãos Oshiro, um homem chamado Suzuki Yuto foi preso pelos assassinatos. Ele era um vagabundo com problemas mentais, que dizia não se lembrar de onde estava no momento dos assassinatos. O mais absurdo de tudo é que ele foi encontrado usando o casaco que pertencia a Yamane Akio. Um pouco de sangue que havia na manga deu resultado positivo, que era de Akio. Yuto estava desesperado a essa altura e declarou que um demônio negro sem rosto havia lhe dado o casaco. O Slender. Yuto foi liberado quando um abrigo de sem-teto disse que Yuto ficava por lá na noite do assassinato de Sakura. Como o abrigo ficava longe da casa de Sakura, não havia como Yuto cometer o crime e voltar para o abrigo sem ser notado. Em 30 de abril de 2008, o produtor conhecido como Iwagami colocou sua primeira música no site Nicovideo, o criador do Vocaloid. Essa música, Nicovideo, chamado Hitobashira Arisu, traduzido livremente para o inglês, Alice of Human Sacrifice, ou Alice do Sacrifício Humano.
Acredita-se que essa música foi baseada no caso Alice e conta a história de um sonho que atrai as pessoas para o seu mundo. E depois conta a história de cada Alice. Os componentes do Vocaloid são extensos, eu não sei o nome de todos, mas os que participam dessa música são esses aqui que eu vou falar a seguir. A música traz algumas relações com cada assassinato. A primeira, Alice, dublada por Meiko, um dos componentes do Vocaloid, foi presa de um bosque, onde foi achado o corpo de Megumi. A segunda, Alice, dublada por Kaito, o parceiro de Hatsune Miku, era um cantor que levara um tiro de um homem louco. A terceira, Alice, dublada por Hatsune Miku, era muito amada, virou a rainha do país e foi possuída por um sonho de Toshi. A quarta, Alice, era dublada por Kagami Rin e Len, que são irmãos gêmeos no Vocaloid. Era um casal de gêmeos, considerados apenas uma Alice. Ele era descrito como uma irmã mais velha resistente e um irmão mais novo inteligente. Também falava que eles ainda precisavam acordar, uma possível referência ao fato que ambos morreram enquanto dormia. Além das cartas encontradas com os corpos foram mencionadas. Yugami nunca disse nada sobre o vídeo ter relação com os assassinatos, mas todos acreditam que sim. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo o link do Alice Human Sacrifice do Vocaloid, legendado em português brasileiro, e vou deixar a fonte do blog onde minha amiga achou essa história, para vocês poderem dar uma olhada melhor. Inclusive eu sigo esse carinha no Twitter, e obrigado pela sua história maravilhosa. Valeu, pessoal, por assistir mais um vídeo meu. Não se esqueça de curtir o vídeo, de adicionar os favoritos e de se inscrever no canal.